a Nora Romulus, o que foi o caso Banestado? Até porque compartilhávamos aqui antes de entrar no ar, que a nossa experiência, a minha experiência pessoal com o caso Banestado se deu por intermédio do Duplo Expresso há coisa de 1 ano. Então, assim, e o Romulus Maia, editor-chefe do Duplo Expresso, tem acompanhado esse tema já há muito tempo, né? Então, Romulus Maia, talvez não, é a pessoa mais apropriada para falar de casos Banestado com muito aprofundamento. Então, Romulus, seja bem-vindo mais uma vez à TV Jovens Cronistas. Por favor, faça as honras. Cláudio Porto, muito obrigado. Eu que me sinto honrado com o convite de vocês, já acompanho há algum tempo o trabalho de vocês. Eu acho muito importante essas iniciativas de democratização da comunicação, ainda mais de pessoas que não estão cooptadas por máquinas partidárias. Eu não trabalho, ninguém do Duplo Expresso trabalha de forma nenhuma por demonização da política e mesmo da política com organização partidária, mas infelizmente a gente vem vendo que a cooptação de meios de comunicação supostamente alternativos por máquinas partidárias, com recurso partidário, recurso de mandato, causa um constrangimento editorial que é muito prejudicial à luta e que se manifesta concretamente nesse episódio do Banestado. A gente vê aí como a imprensa mini majoritária, supostamente vermelha, supostamente progressista, está silenciando, mais do que silenciando, que é mais grave, trabalhando para tentar esvaziar a repercussão da publicação, finalmente, depois de 20 anos, da lista completa de quem remeteu dinheiro ilegalmente no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, usando as famosas contas CC5 no escândalo do Banestado. Queria observar mais o seguinte, a gente está aqui com 3 nomes de imperador romano, então Rômulus, Cláudios, Adriano. A gente vai tocar fogo no parquinho, a gente vai botar que nem outro imperador, Nero, vamos botar fogo em Roma, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade de quem não tem esse comprometimento com máquinas partidárias e que passa naquilo que a gente chama lá no Duplo Expresso de teste da navalha expressa. Então, pessoas que ousam falar de Banestado, pessoas que ousam pautar os documentos da Debrecht na Suíça, que são os documentos do Banestado do século XXI, né? E eu queria reforçar o pedido que vocês fizeram, das pessoas que estão aqui pela primeira vez, em especial ao Expressionauta, que veio para cá porque eu fiz a divulgação nas nossas redes, que assine o canal. É importantíssimo que a gente reforce a rede de quem passa no teste da navalha expressa. São poucas pessoas, né? Então, nem é muito difícil seguir todas, porque são pouquíssimas. A gente viu quando a gente publicou os documentos do Banestado. Quem que divulgou? Eu posso falar de cabeça sem medo de ser injusto. E o Edgar Angel, porque sabe o que é ditadura, né? Enfrentou na carne, na sua história familiar. Chico Sá, que há anos, décadas, fala que a maior vergonha do jornalismo brasileiro foi o enterro do escândalo da CC5 no Banestado. O vereador Leonel Brizola Neto, né, honrando o nome que carrega, um peso, né? Uma responsabilidade que ele tem que honrar e honrou mais uma vez nesse episódio. Pepe Escobar, né, que inclusive causa aí constrangimentos falando em outros lugares disso daí. E quem mais? Acho que mais ninguém, assim, vocês, né? Sim, o Rafael Brusa, lá na TV Democracia, e o Helder Maldonado, do Galãs Feios. Acabou. No mais, ou as pessoas fingiram que não aconteceu, ou pior ainda, foram recrutadas por quem tem o rabo preso no Partido dos Trabalhadores, que é uma minoria, mas é uma minoria influente, para tentar desmerecer, esvaziar, estigmatizar o que a gente está falando. E, infelizmente, aqui eu não quero constranger vocês com informação jornalística, mas pessoas sêniores do ofício. Leonardo Atush, Bob Fernandes, que fez uma entrevista lamentável com o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, na última semana, né, com assim, erros, entre aspas, grosseiros sobre as consequências jurídicas da lei de lavagem de dinheiro de 98 e outras questões, coisas facilmente demonstráveis como absurdas, se não fosse algo deliberado. O Leonardo Atush me desqualificando mais uma vez, falando que eu era alguém que ninguém leva a sério, que a defesa do Lula não me levaria a sério, me empurrando para uma posição que é chata, mas que eu assumi. O cara falou, bom, ele está tentando carteirar lá no 247, falando que os advogados do Lula, que acabaram de estar lá naqueles estúdios há alguns dias, teriam falado nos corredores, esse cara não é sério, ninguém leva ele a sério, é garganta, bravateiro. Os advogados do Lula, é intolerável isso. Vocês, de fato, foram lá. O sujeito está falando no ar, numa live vista por milhares e milhares de pessoas, com Pepe Escobar, que vocês, estando lá, disseram que eu não sou uma pessoa séria e tal.
Eu não acredito que vocês tenham falado isso, porque a gente trata aí há anos e anos, inclusive vocês me incumbiram de recrutar um advogado aqui na Suíça para ver a questão dos documentos do Odebrecht. Agora, ele deu uma carteirada lá, ele jogou o nome de vocês na fogueira, não fui eu. Então agora vocês têm que dar condições de mostrar que garganta bravateiro, para não dizer mentiroso, é o sujeito. E de fato eles fizeram isso, encaminharam uma citação formal, que eles fizeram meu trabalho ao Duplo Expresso como fonte justamente da ICC5, numa peça processual, defendendo o cliente deles, falando, olha, agora que foi publicado, finalmente, depois de 20 anos, isso é de conhecimento público. E aí coloca lá, Duplo Expresso, coloca o link e tal. E aí mostrando que eles não poderiam considerar mais sério o meu trabalho do que vincular o destino, a sorte, num processo de um cliente deles, com base no nosso trabalho, né, citando um trabalho nosso. Então, isso veio, mas aí, na sequência, eu falei, não, mas chega. A nós, lá do Duplo Expresso, em particular, já apanhamos muito e eu vou exigir em meu nome, em nome do Brasil, reparação dessas pessoas que estão com o rabo preso sendo operadas com base nesse rabo preso. Então, lá atrás, aí alguns dias, eu cheguei a dar um ultimato, né, uma pretensão, um ultimato para ninguém menos que o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente Lula. Eu falei, olha, chega. Do ex-ministro José Dirceu, eu exigi que ele entregasse que a gente chama de lista VIP do Banestado, que é a lista dos 100 e poucos nomes que mais evadiram divisas nesse escândalo do Banestado, no primeiro mandato do Henrique Cardoso, mas a lista VIP não tem a informação parcial que tem no listão lá de 1.200 páginas que a gente publicou há coisa de 20 dias. Não, essa lista VIP, preparada pela Procuradoria Distrital de Nova York, no ano de 2003, para ser entregue ao ex-delegado de Polícia Federal, José Castilho Neto, ela traz um círculo fechado, que é isso que as pessoas precisam entender. O dinheiro que é evadido do Brasil, seja ele de Caixa 2 grande de empresa, mas às vezes até Caixa 2 mais modesto, de profissional liberal, de classe média. Então, o dentista que não emite nota, fala que emite ou não emita nota. Se for emitir nota é mais caro, se não emite nota é mais barato, advogado, etc. e tal. A partir de um momento que isso é significativo, a pessoa não vai guardar esse dinheiro que não pode ser colocado na sua conta, porque ela não tem justificativa para aquele ingresso de renda para falar para o fisco, lá para a Receita Federal, no início do ano, quando ela faz a declaração do imposto de renda sobre o exercício anterior, ela tem que, também não tem condições de colocar embaixo do colchão, a inflação come, ela quer poder usar esse dinheiro, então o que é feito? Mas isso é mais anedótico, né? Se falar de dentista, advogado, médico. É mais o caixa 2 mesmo, de grandes empresários, banqueiros, e dinheiro de origem criminosa, ilícita. Então, atividades criminosas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de animais, prostituição, né? Que mais aí? Corrupção, né? Pagar uma propina para um juiz, um ministro do Tribunal Superior vender voto, um procurador, um parlamentar, um senador, um deputado, um presidente da República, um ministro, um fiscal de órgão aí de autarquia, um órgão de controle, Tribunal de Contas de União. Essa pessoa também não pode, imagina, uma autoridade. Ela não pode depositar na conta dela uma propina, uma venda milionária de voto num tribunal superior. Então, o que eles fazem? Coloca, né, remédio para fora, naquele momento usando a CC5, hoje em dia usando doleiro, para ir para uma conta fora do Brasil, seja um offshore, né, porque isso tem que ser mascarado, tem que ter lavagem de dinheiro. Então não pode ter uma conta na Suíça com o nome ministro fulano de tal do STF. Não, tem que ser uma conta Fênix, conta Cleópatra, alguma coisa, né, uma empresa offshore, uma empresa fantasma, um paraíso fiscal, e aí esse dinheiro, então, blindado de uma entidade estrangeira, então que vai ser, se ela vier ao Brasil, um investidor estrangeiro, entre aspas, volta, fecha o ciclo, volta para o Brasil, onde a gente tem as maiores taxas de juros do mundo, onde você tem um mecanismo de dupla alavanca, em que a pessoa ganha não só a valorização do ativo financeiro, na Bolsa de Valores, por exemplo, mas também a valorização cambial, ela vem quando o real está desvalorizado e a Bolsa está lá embaixo, aí ganha com a valorização da Bovespa e mais a valorização do real, ela sai na alta da Bovespa e na alta do real, e aí eles explodem, Bolsa e dólar, câmbio, a gente já viu isso várias vezes ao longo da história financeira do Brasil, de 1980 para cá. Então, é preciso fechar esse círculo, porque esse dinheiro não vai ficar rendendo juro zero ou juro negativo, como é hoje, na União Europeia e nos Estados Unidos. Não, ele volta para o Brasil para ganhar juros que chegaram no primeiro governo Fernando Henrique, com Gustavo Franco na presidência do Banco Central, a 45% ao ano. Então, por isso que você vê, ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender o potencial revolucionário
de levantar esse véu do Banestado. O dinheiro que saiu evadido via CC5, acho que não cabe a gente falar muito da questão técnica que era CC5. Parece que era uma tramóia, um esquema para tirar dinheiro ilegal do Brasil, lá que chegou ao valor de valores da época, 179 bilhões de dólares, que corrigidos pela inflação dos Estados Unidos no período, hoje equivaleriam a 281 bilhões de dólares. Pra você ter uma noção, reservas do Brasil, 320. Quase o mesmo valor das reservas brasileiras. E aí esse valor sai, como eu falei, ele não vai ficar lá fora, ele vai se mascarar com uma empresa fantasma, uma coisa assim, e volta para comprar a dívida interna que explode nesse momento com esses juros aí do primeiro governo Fernando Henrique. E aí, com isso, você vai descobrir, se você levantar o véu da remessa ilegal, da empresa fantasma e de quem comprou a dívida, você vai acabar descobrindo que os credores da multitrilionária, hoje em dia, dívida interna brasileira, eram, na origem, devedores do Estado brasileiro. E aí, se você chegar e falar, bom, muito que bem, não, águas passadas, não queremos mais fazer persecução penal, mandar ninguém para a cadeia. Queremos apenas, elas por elas, fazer um encontro de contas. Acabou boa parte da dívida interna brasileira. Você percebe o potencial revolucionário disso, inclusive do ponto de vista programático, já que esse discurso de dívida, solvência do Estado é usado para queimar o patrimônio do Estado. O Guedes agora quer privatizar 4 empresas para bater de dívida. A Vale do Rio Doce, a telefonia, tudo que foi privatizado no Fernando Henrique Cardoso era com o discurso de abater a dívida, mas a dívida explodiu com juros. Então, você vê como isso tem um potencial revolucionário e é muito estranho, para dizer o mínimo, que você veja veículos que orbitam esquemas no PT, o Piguinho Vermelho, e eu estou aqui para constranger, então falar 247, DCM, Diário do Centro do Mundo, e até veículos pretensamente revolucionários, como Diário da Causa Operária, veículo aí do PSTU, e PCB, etc., influenciadores digitais desses partidos, Jones Manuel, sei lá quem, silenciando sobre isso, que coloca em xeque. Essas pessoas não são marxistas, ou não são socialistas, pelo menos são trabalhistas, em tese, nominalmente, elas não se contrapõem ao império da finança. Tem coisa mais questionadora e mais mobilizadora do ponto de vista político do que você apontar essa grande farsa política que pegou o patrimônio do Estado e entregou para criminosos que evadiram divisas? Então, é muito esquisito, mas totalmente compreensível, que esses veículos trabalhem para tentar manter esse véu que impede a identificação de que os credores da dívida interna eram, na origem, devedores e criminosos.